Galera, bom dia a todos. Aqui quem fala novamente é o professor Marcos e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Na verdade, vamos começar hoje o segundo bimestre, ok? Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Vamos falar sobre a Mesopotâmia. No bimestre passado, nós falamos sobre a pré-história, sobre o período paleolítico, neolítico, sobre sedentarismo, sobre nomadismo. A gente vai ver na prática como é que acontecia basicamente tudo isso. Ok? Vamos ter a parte 1 da Mesopotâmia, parte 2. Depois vamos entrar no Egito Antigo. Tranquilo? Vamos lá. Galera, primeira coisa que nós temos que saber. A Mesopotâmia não era um país, não era um povo, era uma região, certo? E nessa região você vai ter vários povos, sempre um subindo ao poder, um derrotando ao outro. Então você vai ter vários povos naquela região da Mesopotâmia. Vou dar alguns exemplos aqui, até coloquei bem aqui, ó. Você vai ter os sumérios, você vai ter os babilônios, os acádios, você vai ter os assírios, ok? Então você vai ter vários povos subindo ao poder naquela região. Professor, onde é que fica mais ou menos? Fica no Brasil? Não, galera. Essa região fica onde hoje nós temos ali o Irã, temos o Iraque, nós temos uma parte do Kuwait, que é um país bem pequenininho ali do Oriente Próximo, Oriente Médio, certo? Então, já vou mostrar o mapa para vocês. Então, você vai ter uma região, ok? Uma região que era habitada por vários povos. E mais uma vez, você tinha povos subindo ao poder, caindo, subia, caía, outro vinha, derrotava e subia ao poder. Então você vai ter uma região que você vai ter vários combates militares, ok? Olha aqui, olha o bizu que vocês têm que entender. Vocês não podem esquecer isso daqui. Essa região, pessoal, também pode ser conhecida como planície fértil ou, certo, crescente fértil. Professor, por que esse nome crescente fértil? Vamos lá. Vocês, quando olham para a Lua, vocês vão observar o seguinte, que a Lua vai ter fases. Então vai ter uma Lua que ela vai estar cheia, né? Lua minguante, e você vai ter um tipo de Lua, uma fase da Lua, que ela tem o formato mais ou menos assim, ó. Já perceberam? Que é chamado de Lua crescente. Pronto. Na Mesopotâmia, que eu vou mostrar já no mapa para vocês, você vai observar que era uma região bastante fértil. Por quê, professor? Porque lá você tinha o quê? Ô, letra feia. Parece letra na vida real, né, pessoal? Você tinha bastante água, certo? Você vai ter dois rios muito importantes. Lembrem, galera, hoje em dia você vai ter uma moleza muito grande. Como assim, professor? Hoje em dia, nós queremos tomar banho, a gente vai até o chuveiro, liga o chuveirozinho, você toma o seu banho de boa, né? Eu quero beber uma água, o que eu vou fazer? Vou comprar um garrafão de água, né? R$4, R$3,50, não sei quanto é, por aí. E aí você vai lá, compra um garrafão, você enche suas garrafas, né? Então você tem um filtro e você bebe água. Show de bola. Beleza? Mas lembrem, hoje nós temos tecnologia para tudo isso. A nossa água de Fortaleza, ela vem lá de Morada Nova, lá do Açu de Castanhão. E é uma distância absurda, é muito, muito, muito longe. E essa água vem por quê, professor? Porque hoje nós temos tecnologia para chegar até aqui. Mas lembre, nessa época nós estamos falando aqui de quase 7.000 anos antes de Cristo. Então nós não tínhamos tecnologia para você transportar um braço de um rio até uma cidade muito longe. Então os povos tinham que ficar próximos a rios, lagoas, lagos. E aí nessa região do Crescente Fértil você vai ter dois rios importantes porque você vai ter água. Professor, porque essa região tinha muitos povos, tinha sumérios, acadianos, babilônios. Por quê, professor? Porque lá você tinha água. Água para dar de beber aos animais,
água para plantar, água para beber e assim vai. Ok, galera? Então, a Mesopotâmia também é conhecida por ser chamado de crescente, lembrem da lua, fértil. Por quê, professor? Você tinha o rio Tigre e Eufrates. Beleza, galerinha? Vamos lá. Então, é basicamente isso. E vamos passar agora que eu vou mostrar um mapinha para vocês que eu falei que ia mostrar. Tá aqui, ó. Não, observem aqui. Isso daqui é atualmente. Então você vai ver que o crescente fértil, quando você pega, parece realmente uma lua na fase crescente, né? Ó. Então toda essa região aqui, ela é fértil. Por quê, professor? Olha aqui, galera, ó. Riozinho Tigre e o riozinho Eufrates. Certo? Hoje nós temos ali a Síria, nós temos o Líbano, temos Israel, Jordânia, Iraque, Irã. É nessa região hoje ali no Oriente, que nós chamamos de Oriente Próximo. Ok? Então perceba aí, galera, que era uma região fértil e por isso você vai ter vários povos. Tranquilidade? Vamos lá. E aí você vai ter aqui a presença humana desde muito tempo atrás, desde quase 6.500 anos atrás. Lembrem também que esses povos já começavam a sair do nomadismo. Professor, me lembra aí o que é nomadismo, que eu não lembro. Professor, não lembro nem o meu nome, imagine saber o que é nomadismo. Beleza, vamos lá. Eu sei como é que é. Já fui aluno, né? Eu sei que a gente não lembra de nada, nem a nossa idade, né? Então eu vou relembrar para vocês. Nomadismo, pessoal. Lembrem lá no Paleolítico, eram aquelas pessoas, era aquele povo que ainda não tinha um lugar fixo para morar. Para se alimentar, eles tinham que sair buscando frutas, buscando animais para poder se alimentarem. Isso é uma pessoa que é nômade, que ela vai ter que se mudar de vez em quando em busca de alimentos. Uma pessoa que é sedentária, não, ela já tem uma moradia fixa. Então ela já vai ter a agricultura, vai poder ter o alimento ali bem próximo dela, vai ter os animais, né, a pecuária. Então, não vai ter moradia fixa e o outro vai ter moradia fixa. Mas lembrem, a passagem do Paleolítico para o Neolítico, a passagem do nomadismo para o sedentarismo foi um processo lento, pessoal, não foi um processo rápido. Não foi assim, ano que vem todo mundo vai se tornar sedentário. Não foi assim, foi um processo lento. Lembra no filme 10.000 anos antes de Cristo? Você via que tinha um pessoal que era nômade ainda, que não tinha desenvolvido a agricultura, nem a criação de animais, e você já tinha um outro povo que já tinha cavalos, já era bem sedentários. Então é um processo que ele é lento. Ok? De acordo com os achados da cultura material mesopotâmica, do final da pré-história, a cerâmica pode ser vista como um dos principais elementos que demonstram a passagem do nomadismo para a agricultura. E aqui é só a gente lembrar, pessoal, dos povos ceramistas aqui do Brasil. Lembra que eu falei dos sambaqueiros e falei dos ceramistas? Os sambaqueiros eram ainda nômades e os ceramistas já eram sedentários. Já tinham passado para o período ali neolítico. Tranquilidade total, vamos lá. Professor, existem vários povos da Mesopotâmia, como o senhor falou. A Mesopotâmia é uma região onde vão ter vários povos, sumérios, acádios, né, acadianos, babilônicos e tal. Beleza, quais são as principais características desse povo? Vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, entenda uma coisa. Todos esses povos, eles eram religiosos, eles tinham uma religião. E a religião deles é a que nós chamamos, certo, de politeístas. Professor, o que seria essa religião politeísta? Uma religião onde eles acreditavam, deixa eu escrever aqui, Professor, o que seria então esse politeísta? Certo? Toda vez que você ouvir a palavra poli quer dizer vários, muitos.
Então eles acreditavam em vários deuses. Basicamente todos os povos da região da Mesopotâmia acreditavam em vários deuses, menos um povo que vai surgir depois, que nós chamamos de hebreus. É aquele povozinho da Bíblia que acreditava em um Deus só, que acredita ainda até hoje, certo? Mas normalmente sumérios, babilônios, acadianos, esses povos todos acreditavam em vários deuses, tá bom? Vamos lá. Uma outra observação que deve ser feita é que esses povos, eles tinham uma hierarquia. Como assim, professor? Hierarquia, pessoal, é como se fosse uma pirâmide, onde lá no topo, onde você vai ter vários privilégios, onde ele tinha todo o poder, uma pessoa que era rica, que mandava e desmandava em tudo, que era o rei. Então você tinha rei, você tinha nobres, você tinha o clero. Toda vez que você ouvir a palavra clero, você sempre vai ter que se remeter, lembrar de religião. Eram como se fossem os padres, os pastores daquela religião. Você tinha os servos, você tinha os escravos, você tinha os trabalhadores artesãos. Então era uma hierarquia, você tinha pessoas com cargos, um cargo maior que o outro. E o cargo maior que você tinha era do rei. O bichão de todos era o rei. O regime que nós temos lá é chamado de regime teocrático. Professor, o que é isso? Vamos lá. Toda vez que você ouvir essa palavra teo, aqui ó, vem de Deus. O que é isso? Era uma sociedade governada pela religião. Como assim? O rei falava o seguinte: olha galera, é o seguinte, vocês vão ter que me obedecer. Por quê? Porque foi Deus que me colocou aqui. Por que você vai ter que me obedecer? Porque se você me desobedecer, você também automaticamente está desobedecendo a Deus. Então o povo ficava morrendo de medo de desobedecer ao rei. Porque era uma sociedade teocrática, onde você tinha ali uma religiosidade muito grande. Você tinha uma sociedade sempre regida por Deus, pela religião, certo? Um outro ponto, falamos sobre as hierarquias, sobre o governo, regime teocrático. A grande maioria desses povos dominavam a escrita. Olha aí, galera, algo importante. Por exemplo, o primeiro alfabeto do mundo foi criado pelos sumérios, povo da Mesopotâmia. Ok? Então era um povo muito avançado, certo? Tinha um desenvolvimento muito, mas muito grande. Ok? Vamos lá. Os mais conhecidos reis da Mesopotâmia foram Assurbanipal, não pode esquecer, foi um rei sírio, cruel, certo? Guerreiro. Você sempre vai ver a imagem desse rei, certo? Ele lutando com um leão, lutando com touros, em cima de um cavalo. Olha aqui, você vai ver então que a Síria já era um povo que era sedentário, já domesticava animais como o cavalo, certo? Você também vai ter Nabucodonosor. Professor, onde é que esse nome não é estranho? É o mesmo Nabucodonosor da Bíblia. Você vai ler isso lá em Daniel, por exemplo, certo? Esse rei chamado de Nabucodonosor. Eram reis bastante conhecidos. Além desse, vou falar de outro mais pra frente, que é o chamado de Hammurabi, certo? Já vou tratar sobre eles. São reis que foram muito conhecidos nesse período aqui da Mesopotâmia. Tranquilidade total, vamos lá. Passar pra frente. E aqui você vai ter o primeiro rei, né? Esse rei aqui é justamente esse que eu falei aqui, certo? Assurbanipal foi o rei da Assíria. Então veja ele já com o cavalo. Se você botar na internet aí a imagem, sempre vai ter ele matando o leão, matando algum animal, mostrando a força desse rei. Ok? Aqui você vai ter Nabucodonosor II e algo importante, pessoal, sobre Nabucodonosor, certo? Nabucodonosor,
esse Nabucodonosor II, porque teve o primeiro, ele foi muito importante. Por quê, professor? Porque ele construiu vários monumentos maravilhosos. O que nós chamamos hoje de, por exemplo, os Jardins Suspensos da Babilônia. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Certo? Naquela época, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, eles já faziam obras arquitetônicas maravilhosas. Certo? Ele foi muito importante por construir esse tipo de obra arquitetônica. E aqui você vai ter Hammurabi, certo? Hammurabi, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, foi um rei que ele foi muito conhecido pela lei de Talião. É aquela leizinha que nós sempre falamos, né? Olho por olho, dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga. Eu vou falar como é que funcionava essa lei. Tá bom? Então você vai ter esses reis que eram muito, mas muito poderosos naquela época. E lembre, pessoal, sempre era assim, um rei derrubava o outro, certo? Então, na Mesopotâmia, primeiro quem reinava era um rei, depois ele era derrotado por outro, aí ficava um outro rei no lugar dele. Então você vai ter sempre reis diferentes comandando a Mesopotâmia. Show de bola? Vamos lá. Agricultura. A agricultura, né, talvez seja a parte mais importante, porque todo o povo, já que agora era sedentário, tinha que produzir para se sustentar. Certo? Vamos lá. A base da agricultura desses povos era o plantio de grãos, especialmente da cevada, do trigo, do linho, do sésamo, tâmaras e legumes. Esse sésamo aqui, pessoal, era para clarear. É como se fosse uma espécie de produto que era inflamável, você poderia iluminar as coisas. Ok? Cevada, você teria, por exemplo, a cerveja, que já era fabricada na época, e outros produtos. O trigo, você vai ter o pão deles. E a cevada também colocava no pão. Ok? Vamos lá. A domesticação dos animais, que teve início na região por volta de 7.500 anos antes de Cristo, foi importante para a estabilização das sociedades mesopotâmicas. A criação de ovelhas, cabras e porcos possibilitou o consumo de carne e leite e a fabricação de lã e couro, além de auxiliar na agricultura, pois o gado miúdo pisoteava e enterrava as sementes. Olha aí, é importante também, por quê, professor? Porque a domesticação de animais era utilizada para guerras. Então, quem dominava principalmente esses cavalos, certo? Você teria então, se sairia muito bem em guerras. Uma outra parte importante é que se eu tenho animais próximos, eu tenho muito leite, eu vou ter muita carne, eu não preciso sair procurando alimentos. Então, eu vou ter aqui uma junção de várias pessoas, vou ter aqui uma aglomeração de pessoas que vão formar aldeias, que depois vão formar cidades. Ok? Vamos lá. Na tentativa de controlar as inundações, foram construídas barragens e canais para drenar a terra. Para as terras mais distantes dos rios, desenvolveram-se técnicas de irrigação. Ferramentas de cultivo foram sendo aprimoradas, o que permitiu aos povos mesopotâmicos o aumento da produção agrícola, favorecendo o crescimento do comércio e a especialização do trabalho. Olha aqui, o rio Tigre e Eufrates foram fundamentais para estabelecer um canal de comunicação e de trocas comerciais e culturais entre os povos. Então os povos utilizavam esses dois rios para conversar, para negociar, para trocar alimentos e assim vai. Ok? Pessoal, depois vocês vão grifar esses nomes aqui, tá bom? Que são as cidades principais. E você vai guardar essa cidadezinha aqui, ó, chamada de Ur dos Caldeus. Por quê, professor? Porque é dessa cidadezinha que vai sair, certo? Um grande homem, um grande nome da Bíblia chamado de Abraão. Certo? Então guarda esse nome aí. Então você vai ter várias e várias cidades importantes, como essa, Lagash, Uma, Eridu, Uruk. São cidades importantes que você vai ter nessas cidades. O que, professor? Vários portos, pontes, muralhas, palácios e templos. Lembre aqui,
esses povos normalmente eram politeístas. Então você vai ter vários templos para adorações de vários deuses. Ok? Professor, como era chamado o nome desses templos? Eram pirâmides? Não, eram chamados de zigurates. Certo? Zigurates. Serviam como locais religiosos, mas também eram utilizados para práticas políticas e militares. Algumas vezes você tinha reis morando nesses grandes monumentos, os zigurates. Vou já mostrar como é que eles funcionavam. Os palácios, centros de poder, destacavam a figura do rei. Olha aqui, quem era o bichão de todos? Era o rei, chefe político legitimado pelos deuses. Mais uma vez, aqui você vai ter a teocracia. Você vai ter um governo onde você vai ter uma pessoa que era o representante de Deus. E você vai ter sacerdotes, nós chamamos aqui de clero, no futuro a gente vai chamar isso de clero. E você vai ter mais uma vez, com base na ideia de uma monarquia de origem divina. Quem colocou ali Nabucodonosor, mesmo ele sendo uma pessoa cruel, que mandava matar e tudo mais, quem colocou Hammurabi ali foi Deus para eles. Então não poderia contestar a opinião de nenhum daqueles reis, porque eu não estaria contestando a opinião do rei, mas a opinião do próprio Deus. Seria castigado e tudo mais, né? Vamos lá. O rei era, portanto, o representante dos deuses, chefe do exército e a maior autoridade do setor administrativo. Ele era o cara, ele era o bichão, certo? A maioria da população vivia em aldeias em torno de muralhas das cidades. A cidade era dividida em 3 grupos: homens livres, os libertos e os escravos. Depois a gente vai voltar para cá depois. Bom, não se preocupem tanto com isso agora. Vamos lá, olha aqui os zigurates que eu falei para vocês. Algo sensacional, né, pessoal? Para a época era algo maravilhoso. Você tem escadazinhas para chegar até o ponto mais alto do altar. Você vai ter plantas aqui e tudo mais. Olha as escadas, como é que era. Como é que são, né? Algo espetacular. As pessoas, estão vendo aqui, as pessoas descendo, ó. Simplesmente formidáveis. Ok, galera? Vamos lá, galera. Eu não vou passar para vocês atividades agora, certo? A atividade, já que nós temos mais uma aula na quinta-feira, então na quinta-feira eu passo para vocês a atividade. Tranquilo? Pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Show!